Olá, estamos começando mais um programa OAB na TV e hoje o tema abordado será alimentos ou pensão alimentícia, como é popularmente conhecido. Trata-se de uma quantia fixada pelo juiz a ser atendida pelo responsável para a manutenção dos filhos ou do outro cônjuge. Nós estaremos recebendo o nosso convidado logo após o intervalo e o nosso tema de hoje será pensão alimentícia. Até já. Olá, estamos de volta para o nosso primeiro bloco do programa OAB na TV de hoje. Hoje, um tema inédito para você: alimentos, ou, como é popularmente conhecida, pensão alimentícia. Quando as pessoas se casam, geralmente fazem uma jura de felicidade eterna. Ou quando vivem já há algum tempo e torna-se uma união estável, tudo perfeito. A separação acontece quando geralmente a coisa não está dando certo. E quando não está dando certo, tem tudo para ter um certo tumulto, seja na separação de bens, seja quando já existem filhos, na criação, na manutenção dessas crianças, enfim. É uma coisa que nem sempre transcorre de uma maneira muito saudável. Geralmente, o judiciário tem que fazer parte para poder dividir, para estabelecer uma pensão alimentícia, enfim. Esse é o nosso tema de hoje, essa é a nossa conversa de hoje e, para tanto, nós recebemos o nosso colega, doutor Marcos Santos de Sá, para o nosso bate-papo. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, doutor. Diz para a gente, o que são alimentos? O que é a pensão alimentícia? Antes de tudo, doutor, digo que fico muito honrado com o convite e gostaria de parabenizá-lo e agradecê-lo pelo belo trabalho que vem prestando com o programa, né? Um serviço não só à ordem dos advogados, mas também à sociedade no geral. Muito obrigado. Com relação aos alimentos, define a lei civil que os parentes, o cônjuge ou companheiro que necessitar, podem pedir uns aos outros recursos necessários à sua subsistência digna, de acordo com a sua condição social. Essa verba não consiste somente em comida, alimentos no sentido estrito da palavra, mas sim alimentação, transporte, lazer, saúde, educação e também moradia. Quem pode pedir e quem deve pagar os alimentos? Está tendo uma divergência ali. Esposo e esposa, digamos assim. Os alimentos legais, assim por dizer, que têm origem na lei, mais precisamente no artigo 1694 do Código Civil, são elencados ali um dever recíproco, pais e filhos, primeiramente, ascendentes, depois descendentes, depois irmãos e, por último, cônjuges ou companheiros. Podem uns pedir aos outros. Tá, deixa eu vou voltar nisso aí um pouco. Vamos colocar ali no marido e mulher. Ambos podem pedir, mas quem é que tem a obrigação de pagar? Quem tem uma condição melhor? Primeiramente, o primeiro requisito objetivo a ser verificado nos alimentos, no dever de prestar alimentos, é a necessidade. É aquele que necessita, aquela pessoa que não tem patrimônio nem renda capaz de sustentá-la. Ela vai procurar uma pessoa da sua família, na ordem que eu já citei, para que possa pagar, para que possa auxiliá-la na sua sobrevivência digna. Tá. Doutor, só para a gente entender, o casal não tem filhos.
o homem ganha menos do que a mulher. Esse pedido, eu estou perguntando isso porque geralmente a gente vê os homens correndo para pagar a pensão, porque a mulher solicita. Nós vivemos numa sociedade onde os homens ganham mais, etc. Mas pode ser o verso dessa história? O homem pode pedir a pensão para a mulher? Sim, pode pedir. Ele não tendo condição de trabalhar ou patrimônio que o mantenha, renda que ele possa se manter, é muito comum na prática hoje o ex-cônjuge, na ação de divórcio, pedir a fixação de alimentos transitórios, que vão garantir essa transição do divórcio para a vida de solteiro e que vai permitir que ele mantenha a condição de vida dele por um certo período determinado até que ele possa se estabilizar. A partir de quando são devidos os alimentos? A partir da fixação. O ordenamento jurídico nacional define que alimentos antes da fixação não são devidos, porque a natureza da prestação da pensão alimentícia é uma natureza alimentar, é uma natureza de consumo, é uma verba que se destina estritamente à sobrevivência daquele que pede. Então, antes da fixação, não há que se falar em pagamento de alimentos. A partir da fixação e futuramente são devidos alimentos. São os alimentos atuais e futuros. E como é que é calculada essa pensão alimentícia? O cálculo da pensão alimentícia não existe uma equação matemática pré-definida em lei. Inicialmente, pela melhor doutrina, não só nacional, mas internacional, presume-se que uma pessoa gasta, em média, 2/3 da sua renda líquida para se manter. Então, o parâmetro inicial que o juiz tem para fixar uma pensão alimentícia é 1/3 da renda líquida de quem paga. Além disso, é considerado o binômio necessidade-possibilidade, ou seja, a necessidade de quem pede e a possibilidade, a renda daquele que paga. O pai desempregado e sem remuneração, sem renda, como é que ele faz para pagar os alimentos? Como é que ele faz para justificar se não puder pagar essa pensão alimentícia? Os alimentos devidos pelo pai ao filho menor não se baseiam apenas no 1694 do Código Civil. Eles se baseiam também no dever de sustento, no poder familiar que o pai exerce sobre o filho menor. Desta forma, o pai não pode alegar falta de possibilidade para não pagar a pensão. Em regra, é fixada uma porcentagem sobre o salário mínimo. Então, sobre o salário mínimo, então isso aí é o mínimo que se pode. E qual é esse cálculo? Só para a gente ter uma ideia, para a gente poder passar um pouco. Eu costumo dizer que a gente faz um programa aqui voltado geralmente a esclarecer. É evidente que se alguém tem uma situação dessa em casa, é procurar um advogado de confiança, e se não, porque o cara já não está pagando pensão, ou a pessoa, ela vai ter dificuldade na defensoria pública, enfim. Mas procura uma pessoa de confiança para poder mostrar quais são os direitos. Nesse caso, como é que se faz esse cálculo? Qual o percentual do salário mínimo que a pessoa pode pagar, deve pagar? Bom, o cálculo é verificado, como eu disse, de caso a caso. Não existe uma regra matemática. O juiz vai verificar dentro do processo, de acordo com as provas evidenciadas, qual o valor que será possível aquele pai pagar de pensão ao filho. Como, pela pergunta, não houve evidência de renda, seria algo em torno, um pouco abaixo de 1/3 do salário mínimo. Mas, como eu disse, vai ser verificado de acordo também com a necessidade do filho que pede. A pensão alimentícia, ela existe outras formas de pagar ou ela tem que ser paga necessariamente em dinheiro? A fixação da pensão alimentícia pode se dar em dinheiro, mas também em outras formas. O pagamento em espécie, que seriam os alimentos indiretos, é possível, mas é importante ressaltar que uma vez fixado, o credor, que no caso é o filho, não é obrigado a aceitar a prestação diversa. Então vamos pender para um assunto aqui que esse é o terror das pessoas que têm os seus problemas com pensão alimentícia. O filho, o alimentando, ele pode pedir a prisão do pai em caso de não recebimento dessa pensão que já foi determinada? E vamos para essa primeira, porque eu já tinha uma outra pergunta aqui, mas vou nela primeiro. Sim, é muito famosa a prisão do devedor de alimentos. É a única prisão civil que resta ainda no nosso ordenamento jurídico. E é entendimento pacificado que
o crédito alimentar de 3 meses antes da cobrança e aquele crédito que vai sendo gerado durante o processo pode sim gerar a prisão do devedor. Essa prisão já é pacificada pela melhor jurisprudência nacional, entendimento do STJ, que durará no máximo 60 dias. Então, a duração da prisão, 60 dias. No máximo. Ele está ali acumulando dívida também, né? Porque durante esses 60 dias está contando parcelas, né? Uma vez preso, o devedor dos alimentos, o pai, ele não pode ser preso novamente por aquela mesma dívida. Só que esse valor, esse crédito cobrado que justificou a prisão dele, vai ser transformado em outro tipo de cobrança, outro tipo de execução, que é a expropriação de bens. Vão ser buscados bens, ou desconto em folha corrente, ou alguma outra forma de se cobrar. Agora, os vencimentos que se derem depois da prisão podem justificar, sim, nova prisão do devedor. Ou seja, para a gente esclarecer, o cidadão foi preso por uma dívida que ele já tinha. Ao ser preso, a dívida continua. É isso mesmo? E, a partir dali, continua se gerando as novas mensalidades. O fato dele ser preso, dele se tornar um preso diante da dívida, não extingue a dívida, não. A dívida continua. De forma alguma. Quem é preso por dever alimentos não tem a sua dívida quitada de nenhuma maneira. Nem as antigas, nem as novas. Se o filho se casar, ele perde a questão da prisão, o filho ou a filha? Via de regra, sim. O casamento, ele emancipa a pessoa, emancipa o menor, o que vai dar o entendimento de que ele não precisa mais do sustento do pai. Ele emancipa, inclusive, do poder familiar, que eu citei anteriormente. Então, a tendência é que ele perca, sim, o direito à pensão alimentícia. Na verdade, ele vai estar criando uma situação de pai, digamos aí, né? Digamos que ele se torne, vou até mudar a pergunta aqui, digamos que ele se torne pai, não caso, mas se torne pai. Ele perde a pensão também? Não. Nesse caso, não. Se ele não se casou, o fato de se tornar pai não exime, não faz o perder o direito de receber pensão alimentícia. Muito pelo contrário, é uma necessidade a mais de recebê-la. Se tornando pai, mas sem casar. Sem casar. Vamos para uma outra situação, quando o filho completa 18 anos. Ele vem recebendo a pensão, completou 18 anos, encerra ali essa pensão? Não. O entendimento jurisprudencial majoritário é de que o dever de prestar alimentos perdura, em média, até os 24 anos, conquanto o filho faça curso superior. Ou seja, enquanto ele estiver fazendo a faculdade, mesmo passando os 18 anos, ele continua recebendo a pensão. Sim. Perfeito. Quem paga a pensão tem direito... Quais são os direitos? Tem direito à visita? Como é que isso funciona? Esse é um aspecto muito confundido. A guarda do menor não se confunde com o dever de prestar alimentos. O dever de prestar alimentos ele é autônomo, deve ser pago, e a guarda é fixada à parte. O dever de visitar o filho está ligado à guarda dele, não ao pagamento de pensão. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O nosso assunto de hoje é pensão alimentícia. E esse assunto a gente continua com ele depois do intervalo. Até já. Minuto pela Ordem. Um oferecimento da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. A gestão da OAB Minas investe na ampliação dos órgãos de defesa das prerrogativas dos advogados. A criação do plantão 24 horas permite que o profissional solicite intervenção da Ordem em qualquer dia ou horário. Em BH, a OAB criou plantões físicos no Fórum, na Justiça do Trabalho e no Juizado Especial Cível. Nas subseções, delegados de prerrogativas estão disponíveis para atender a advocacia. Procurador
zeladores foram contratados nas regiões Centro-Oeste, Norte, Sul, Noroeste, Vale do Aço, Vale do Mucuri, Zona da Mata, Triângulo e Alto Paranaíba. Os aplicativos OABMG Oficial e Avalia Jus também possuem canal para a formalização de denúncias. Segundo o presidente Antônio Fabrício Gonçalves, o investimento garante que os advogados possam representar a sociedade com autonomia, independência e inviolabilidade. OAB Minas, nosso trabalho, nossa conquista. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa OAB na TV de hoje, tema inédito para vocês, super interessante, continua sendo o tema pensão alimentícia e nós continuamos aqui com o doutor Marcos Santos de Sá, que está realmente, durante o nosso intervalo, a gente estava conversando aqui sobre o tema e vieram algumas dúvidas aqui, eu vou repassá-las ao senhor. Há 24 anos, quando o filho ou a filha está fazendo faculdade, digamos que não fez, qual é o limite de idade para se cessar esse direito à pensão alimentícia? Ao completar 18 anos, a pessoa adquire a maioridade civil e se torna capaz a se sustentar e a se dar por conta própria. Deste modo, se ela não comprovar a necessidade de que o pai continue prestando pensão alimentícia, ela vai perder o direito a receber os alimentos. Doutor, vem um outro problema aqui que a gente é comum aqui no nosso meio. Nós vivemos, antes de falar sobre essa questão, pai é pai, filho é filho, ele tem que alimentar em qualquer lugar que ele nasça. Mas a gente vive numa região um tanto quanto carente, onde a maioria das pessoas vivem do salário mínimo. E grande parte dessa população também tem mais de 2, 3, 4 filhos. A minha pergunta ela é objetiva. O cidadão ganha um salário mínimo, tem 3 filhos com 3 mulheres diferentes. O senhor diz que leva-se num terço para o filho. E nesse caso? Como eu disse anteriormente, não existe uma regra clara, uma fórmula matemática para que se fixe a pensão alimentícia. A ideia do 1/3 é um parâmetro geral, que seria a parte da renda líquida disponível para que se pague pensão alimentícia. Ou seja, esse pai que tem 3, 4 filhos, inicialmente dividiria 1/3 da sua renda líquida por todos os filhos. Como o valor provavelmente vai ficar irrisório ou insuficiente para manter os filhos, o juiz, caso a caso, vai pesar o necessário para a manutenção dos filhos e vai fixar os alimentos. É difícil. E, assim, tem que se pensar muito para determinadas coisas, porque é uma grande responsabilidade criar um filho. Separou-se, o filho mora com a mãe, o pai paga a pensão. Num determinado curso lá da história, o filho passa a morar com o pai. Cessa a pensão? Não. O simples fato de conceder habitação ao filho não exime o pai do dever de prestar alimentos. O que pode acontecer é, nessa mudança, o pai passar a arcar com todas as despesas do filho. Aí ele tem que procurar o juiz competente para poder pedir a revisão ou até a extinção desses alimentos e, quem sabe, até talvez a mãe passar a pagar a pensão. Mas nesse caso não é simplesmente a habitação, a moradia ou o teto, mas sim se ele passar a arcar com todas as despesas do filho. Uma coisa interessante que o senhor falou e que é relevante citarmos aqui, quando completar 18 anos, o pai deve comunicar isso à justiça, porque senão automaticamente continua contando o prazo, né, de pensão alimentícia. Sim, a extinção ou a revisão dos alimentos não se dá de forma automática. Já é pacificado, até por entendimento do STJ, de que qualquer mudança nos alimentos previamente fixados deve ser comunicado ao juiz. O juiz vai intimar a contraparte a esclarecer o contraditório e aí sim, devidamente comprovado e estudado o caso pelo juiz, ele vai promover a mudança, seja a extinção ou a revisão dos alimentos. A gente está falando muito do lado mais carente, mais pobre. Eu vou numa situação agora mais avolumada em questões financeiras. O pai paga, às vezes a gente vê pensões aí que são requeridas aí pela mãe para a criação do filho, que é quantias astronômicas. Pode o pai pedir a prestação de contas à mãe do dinheiro que ele está sendo destinado para a criação do filho? Essa era uma questão muito conturbada, doutor, mas a jurisprudência massífica
nacional entende que não. Se o filho estiver sendo bem cuidado, não estiver faltando nada para ele, entende-se que é a mãe que é responsável por gerir as contas do filho e o pai não tem direito de ficar pedindo prestação de contas. É comum também, doutor, nós vemos, às vezes, o pai se encontra numa situação de ganhar X. E aí está pagando aquilo que foi determinado judicialmente ao filho. Durante a história aí, ele passa a ganhar menos, ou muda de emprego, ou enfim, pode haver uma revisão desse valor? Sim, tanto para mais quanto para menos, né? A fixação dos alimentos entre pai e filhos é determinada pelo binômio possibilidade e necessidade, como eu falei anteriormente. E qualquer alteração nessa situação pode justificar uma revisão, até mesmo a extinção dos alimentos, né? De acordo com o que aconteceu. O exemplo, o pai que passou a ganhar mais, a mãe pode pedir para uma majoração dos alimentos. Ou o pai que ficou desempregado ou que mudou de emprego e passou a ganhar menos, pode procurar o juiz para pedir que seja diminuído esse valor. Perfeito. Pensão alimentícia. Prescreve? A gente vê antes, eu vou até contar uma história aqui, porque às vezes tem a separação e no calor dos ânimos lá exaltados, não se pensa muito nisso. Aí passa um ano e meio, enfim. A mãe, aí lembra que vê a dificuldade de se criar a criança. Aí passa a partir daquela data para trás. O pai tem que pagar ou vale a partir do pedido? E essa pensão alimentícia prescreve? Veja bem, o direito de pedir alimentos é imprescritível e irrenunciável. É um direito de ordem pública. Agora, aquele crédito que foi fixado e que se gerou o atraso no pagamento, ele prescreve em 2 anos. Então, tem essa diferença. O direito de pedir é imprescritível. Agora, o crédito que ficou em atraso, ele prescreve em 2 anos. Então, se a mãe deixar de cobrar aquela pensão que ficou atrasada, com um prazo de 2 anos, ela começa a prescrever. Ok. Para a gente fechar essa nossa conversa, o direito à pensão alimentícia, eu até já fiz ela parecida no início, se ela poderia ser paga só com dinheiro ou existe uma forma do judiciário também estabelecer bloqueios de bens, cartões de créditos, etc. Sim. O crédito alimentar, ele goza de prerrogativas maiores que o crédito comum, né? Além da prisão civil, é permitido o desconto em folha de pagamento. Então, aquele pai que trabalha em uma empresa grande, ou aquele pai que é servidor público, pode ter a pensão alimentícia descontada diretamente no seu salário. Ele não vai nem pegar no dinheiro. E tem-se agora, com a reforma do novo CPC, muitos juízes, com base no Poder Geral de Cautela, têm fixado outras normas contra os devedores, né? Um exemplo muito bom é o bloqueio de cartão de crédito. Fechado. Olha, é evidente que a gente poderia fazer muito mais perguntas aqui sobre pensão alimentícia, sobre alimentos, mas eu tenho certeza que se solicitar de novo, o senhor volta aqui para continuar conversando, porque eu tenho absoluta certeza também do interesse de muita gente na nossa sociedade, até mesmo porque ninguém está livre de passar por uma situação dessa. Quando tiver, procurar uma pessoa, um advogado de confiança, defensoria pública, para se orientar, para não ter maiores dissabores do que ficar 60 dias numa cadeia, que não é fácil ficar um dia, imagina 60. Quero agradecer sua participação aqui, doutor, e que volte outras vezes. Muito obrigado, voltarei com certeza. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que o nosso programa OAB na TV pode ser revisto através do nosso site. Aí é só acessar aí o site da Alternativa FM e você vai poder ver e rever todos os nossos programas que já gravamos até hoje. Prometo a vocês que daqui a 15 dias nós estaremos de volta aqui no OAB na TV com um tema inédito para você, com certeza, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.